Lá a nossa igreja, a Santa Geração, a gente fala muito da questão geracional, né? Sim. A questão de a gente estar formando crianças, dessas crianças, elas, hoje, diante do mundo que a gente está vivendo, a gente, como papel de igreja, a gente ir contra o que o mundo está pregando para essas crianças, né? E essas crianças, elas precisam, nós precisamos, com esse papel de igreja, levar elas no caminho do Senhor, né, como a própria palavra diz. E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como o senhor vê essa questão da visão que o mundo tem trago para essas crianças e como que a gente pode enfrentar, obviamente, né, no caminho do Senhor, mas a sua visão e também adentrando na questão de casamento, né, de família, dessa questão geracional. Como que o senhor vê essa pauta, digamos assim? Então, eu ouvi muita gente falar, tem a frase dizer assim, as crianças são a igreja do futuro, né? Eu não acho que as crianças são a igreja do futuro, as crianças são a igreja de agora. A palavra que o Senhor Jesus falou a respeito das crianças é muito forte. Deixe vir as minhas crianças, não as impeçam, porque das tais é o reino dos céus. Eu vejo que muitas vezes as igrejas têm as crianças como um empecilho, até impede o culto, bagunça no culto, faz isso e aquilo no culto, corre, anda. Então, nos dias em que estamos vivendo, eu vejo que é necessário que as igrejas se preparem, se adequem, treinem pessoas para cuidar das crianças, para evangelizar as nossas crianças, para ensinar as nossas crianças, porque, como eu disse antes, eu sinto a necessidade, eu sinto, assim, não é a necessidade, eu sinto a falta de ter nascido num lar cristão, de ter conhecido Jesus antes, de não ter participado de coisas que cheguei a participar, das quais não me orgulho, é claro. Então, assim, as crianças são muito importantes e Deus, eu já vi pessoas, já vi família ir para a igreja por causa de criança. Tem um filho de 7 anos que gosta de ir na igreja porque foi lá e teve lá uma salinha, teve um trabalho lá com criança e gostou. E essa criança insiste com o pai, vai pai, me leva lá, mãe, eu quero ir para a igreja, eu quero ir para a igreja. E os pais se tornaram cristãos, evangélicos, por causa de criança. O apóstolo Paulinho, ele sempre diz assim, o pastor Paulinho lá da igreja, que a igreja, ela protege os filhos, protege as crianças. Eu tive esse privilégio de nascer num lar cristão, o apóstolo. Desde criança, meu pai me levava na igreja batista, mas por causa da escolha do meu avô. Então, quando a pessoa, ela aceita Jesus, ela não está mudando, eu falei isso na célula agora na terça-feira, ela não está mudando apenas a vida dela, ela está mudando a sua geração, Perfeito. o seu futuro. Aí o meu pai, ele falou assim, meu filho, sabe como é que seu avô se converteu? Eu falei, não, pai. E aí isso foi uns 4 anos atrás, meu avô morreu em 2018, com 86 anos. O meu avô era analfabeto de pai e mãe, e ele usava aqueles santos no pescoço, eles chamavam, não sei se o senhor lembra disso, mas meu pai me fala que eles chamavam de veronca. Veronca, santos no pescoço. E aí o primo dele chegou e falou bem assim, seu André, que ele era meu xará, meu pai me colocou o nome de André por causa do meu avô. Falou, seu André, o primo dele, isso aí que o senhor está usando é errado. Isso a Bíblia diz lá em Êxodo 20, que somente não terás outros deuses diante de mim. Aí o meu avô, analfabeto de pai e mãe, né, mas é um homem muito correto, né, um homem daquele que valia o fio do bigode, né, ele pegou e falou bem assim, vamos ver se isso está certo mesmo. E aí ele chegou para minha avó Ana, e falou bem assim, ô Ana, lê aqui para mim Êxodo 20. Aí ela leu, não terás outros deuses diante de mim e tal. E aí o meu avô pegou e falou bem assim, então a partir de hoje, se está certo, a partir de hoje eu sou crente. Não mudou apenas a vida do meu avô. O meu avô tem 3 filhos, tem um monte de netos, bisnetos. Todos os filhos, todos os netos, todos os bisnetos são conhecedores da palavra de Deus. E eu estou aqui também hoje testemunhando por causa da decisão do meu avô lá atrás. É maravilhoso demais. A fidelidade de Deus, né? Será salvo tu e a tua casa. Esta é uma promessa para nós e para os nossos filhos. Ver a fidelidade de Deus é fantástico. A profecia de Joel 2. A promessa diz respeito a você, diz respeito aos seus filhos, diz respeito a todos os que estão longe, toda a sua geração, todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Aleluia, a promessa da salvação de vida eterna. Amém. O senhor estava falando aqui da questão das crianças e da questão geracional,
igreja. Então, perfeito. Então, eu entendo que as igrejas precisam ter as crianças ali não como um empecilho, mas como pessoas de Deus e permitir que as crianças exerçam o seu ministério, porque a gente tem que permitir que as crianças sejam usadas dentro da sua geração, no seu nível. Porque Deus vai usar só pessoas velhas? Não vai usar criança, vai usar a pessoa de 6 anos, de 12 anos, vai ajudar eles, ensinar eles a testemunhar lá na escola, aonde eles estão. E aí nós temos esse problema, né? O que a escola está ensinando para os nossos filhos? A gente sabe que hoje ideologias, ideologia de gêneros, paganismo, humanismo e essa filosofia, algumas coisas muito bonitas, sabe? Alguns nomes técnicos até bonitos, algumas coisas muito atraentes. Bem inclusivo. Sim, tudo inclusivo, mas coisas completamente vazias de Deus. E a gente precisa testemunhar para os nossos filhos, nossos netos, dentro da nossa casa, fazer culto doméstico com eles, ensinar eles. A igreja pode, não, porque isso não é um papel só da igreja, pelo contrário, a igreja deve entrar como coadjuvante. A igreja pode entrar nesse processo como uma aula de reforço, mas é preciso o testemunho dentro de casa. O que é que eu vejo com os meus filhos na televisão? O que é que eu ouço? Como é a minha conversa? Qual é o meu vocabulário? O que é que eu falo dentro de casa? Que exemplo que eu estou dando para os meus filhos? Que exemplo eu estou dando? Porque antigamente, eu lembro quando criança, eu via pessoas dizer assim, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Isso não existe. Isso nunca existiu. E nos nossos dias, muito menos. Muito menos. Aquilo que eu faço, eu vou ser copiado. Vou ser copiado pelos meus filhos, vou ser copiado pelos meus netos e assim por diante. Então, esse testemunho para nossas crianças, o cuidado com as nossas crianças, de não expor as nossas crianças a coisas que estão aí na mídia, que estão aí nas redes sociais, é muito interessante que a gente tenha esse cuidado e que a igreja também ajude as famílias na educação dos filhos.